como lidar com a separação quando se tem filhos. Na verdade, lidar com a separação deve ter um único comportamento, né? Que é a maneira educada, respeitosa e equilibrada que devemos utilizar para resolver tudo que a gente precisa resolver. Como já havíamos colocado, o que eu acredito de verdade é que para lidar com a separação deve ser de uma única maneira. E essa maneira a gente deve levar para a vida toda, que é sempre com a utilização da verdade, de uma forma educada, respeitosa, equilibrada, para resolver da melhor maneira possível. E quando se tem filhos, isso precisa ser tratado com muito mais cuidado e respeito, né? Por exemplo, quando as separações são litigiosas, geralmente as coisas acontecem como se fosse uma guerra, com brigas infindáveis, e às vezes os filhos ficam no meio como se fossem os escudos. Não é para jamais acontecer algo desse tipo. É sofrimento mesmo. E muitas coisas, muitas situações que nós vamos refletir aqui, para que vocês, pais, também possam refletir. Qual seria, então, o melhor momento para falar sobre a separação com os filhos? O momento ideal é quando o casal, de verdade, já decidiu que não há mais condição de continuar juntos, já resolveram que o melhor caminho de verdade é a separação, e aí vão escolher um momento apropriado para conversar com as crianças. Se tiver uma faixa de filhos com intervalos, digamos assim, tem menores, tem adolescentes, pré-adolescentes, adequar a conversa ao entendimento de cada um deles e dizer a verdade de forma simples e clara. E dizer o porquê exatamente. Explicar, é claro que sem entrar em detalhes, porque tem questões que dizem respeito diretamente ao casal. Explicar tudo, como será a nova vida, sem a presença integral de um dos cônjuges, de um dos genitores, como será essa separação, como será essa transição, os pais ainda permanecerão juntos, porém separados, na mesma residência durante algum tempo, preparando as crianças, ou a partir da conversa já estarão se separando efetivamente. Aquele que irá sair do lar já o fará logo após esse momento de conversa com os filhos. Então, tudo precisa ficar muito claro. Essa conversa, com certeza, vai ser uma conversa longa, mas ela precisa ser também uma conversa sem interrupções, para que as crianças tenham oportunidade de falar, de dizer o que pensam sobre o assunto, o que elas estão sentindo, colocar as emoções para fora. E, é claro, nesse momento, os pais permitirem que isso aconteça de forma livre, guardando as devidas proporções, é claro. Porque cada criança, cada ser, cada adolescente reage de uma maneira a determinadas situações. E é preciso que os pais respeitem esse momento, porque é um momento de uma novidade triste para muitas das crianças, né? Eu diria para a maioria esmagadora, tomar conhecimento de que seus pais irão se separar. Porque por mais que os pais expliquem, às vezes eles poderão ter uma certa dificuldade de entender como é que pessoas que
brincavam juntas, sorriam juntas, diziam uma para a outra, eu te amo, e de repente estão se separando suas vidas, saindo do seio da família. Isso é complicado para as crianças, mas se não houver jeito, é melhor que haja a separação do que haja desrespeito entre o casal, animosidades que com certeza não contribuirão para o crescimento dos seus filhos. A separação, é claro, é uma particularidade do casal. Há, às vezes, um afastamento físico que já estava até acontecendo e as crianças não perceberam, né? Quando começa a existir a diminuição ou uma falta de diálogo, interesse, falta de interesse um no outro, se era uma família que costumava conversar junto e isso já não está acontecendo, é claro que as crianças perceberam. Quando há também uma perda ou diminuição da tolerância de uma parte para com outra, e às vezes acontece de faltar de verdade o respeito, né? Embora os pais achem que as crianças não percebam absolutamente nada, mas elas começam, sim, a perceber que existe alguma coisa estranha acontecendo. E é importante que os pais evitem discutir na presença das crianças. Então, assim, pais, mães, evitem discutir na presença das crianças. E tem algo que acontece atualmente que é a alienação parental. O que significa isso? Quando um dos cônjuges decide, entre outras coisas, afastar o outro cônjuge da vida dos filhos. Às vezes acontece até de falar mal com o filho, para o filho, na verdade, falar mal do outro cônjuge para o filho, colocar situações extremamente delicadas que faz com que a criança vá perdendo a segurança, o equilíbrio e às vezes há até uma necessidade de busca de médico, de ajuda psicológica, né? O que é que pode acontecer além dessa exclusão da vida dos filhos? Tomar atitudes que possam interferir na visita, né? Atacar, atrapalhar a relação do filho com aquele genitor que não está mais presente no lar. E aí a situação fica bem complicada para as crianças, porque um filho ouvir de um dos genitores algo que fere a imagem do seu genitor, da sua genitora, né? Dificultar, às vezes, até a autoridade que um genitor tem sobre os filhos. Então, é tudo extremamente grave e doloroso para a criança, né? E, às vezes, tem omissão daquilo que está acontecendo com a criança. O genitor que ficou com a guarda faz tudo o que precisa fazer com seus filhos, mas não comunica ao genitor que já não está presente na residência. Isso também é algo que não deveria, que não deve acontecer, mas acontece mais do que a gente poderia imaginar. E tudo isso é muito danoso para as crianças. Inclusive, existe uma lei com relação à alienação parental, que é a lei número 12.318, sancionada em 26 de agosto de 2010, né? Que prevê, inclusive, algumas consequências para aquele genitor que é o alienante,
digamos assim, que prevê advertência, prevê multa, por exemplo, alterar a guarda, se a guarda era unilateral, ela pode passar a ser uma guarda compartilhada ou inverter essa guarda. Então, hoje a gente já tem alguns mecanismos maiores de proteção para a criança, mas as coisas não precisam ser dessa maneira. Trata-se de duas pessoas, dois seres humanos que com certeza querem o melhor para os seus filhos. Por quê? Porque se essa alienação acontecer, a alienação parental, chama, na verdade, síndrome, quando ela causa as consequências que eu vou apontar em seguida, é realmente uma síndrome, porque pode provocar, pode fazer com que a criança apresente distúrbios psicológicos, pode até apresentar depressão, pode, na faixa da adolescência, haver contato com o uso de drogas, utilização de álcool. Para que o adolescente faria isso? Para aliviar a dor que ele está sentindo, por não estar entendendo o que está acontecendo e da forma que está acontecendo. De ter pais que estão brigando pela guarda, brigando por uma série de outras coisas que não é o objeto aqui da nossa live, mas às vezes tem a briga pelas questões materiais também, né? E, inclusive, tem questão de alimentação, né? A questão dos cuidados que aquele que está se deslocando do lar deve assumir com relação aos filhos, que é a pensão alimentícia, cuidado com escola, tantas outras coisas, né, que a criança e o adolescente necessitam. Às vezes eu fico pensando que é extremamente triste um filho tomar conhecimento de que, para que um de seus genitores ajudasse nas despesas que o genitor que tem a guarda do filho precisa da ajuda, é claro, porque ele continua sendo pai e as necessidades da família têm que continuar sendo atendidas. Isso serve para pai, serve para mãe, é claro, né? E aí o filho tomar conhecimento de que essa mãe ou esse pai precisou ser processado para ceder no sentido de conceder essa pensão, essa ajuda. Então, são situações extremamente sérias e graves e que não têm necessidade de acontecer. As pessoas podem se separar, sim, mas devem manter o equilíbrio, manter a calma, manter o respeito um ao outro, porque eles continuam sendo pai e sendo mãe dessas crianças ou desses adolescentes, e vão ser durante toda a vida, enquanto eles existirem e enquanto os filhos existirem. Tem mães e pais que têm filhos de 50 anos, filhos de 40 anos, e eles continuam sendo filhos. Não estão mais sobre a tutela dos pais, mas quando esses são acionados por uma necessidade, eles estão ali presentes. Por quê? Porque eles são pais. Eles vão continuar sendo pais. E os filhos vão continuar sendo filhos, enquanto ambos existirem. Então, essa coisa de vingança, de perseguição, não cabe nesse universo da família. A família é um ambiente para a paz, para o equilíbrio, para a tranquilidade, para que essas crianças e os adolescentes possam crescer e se desenvolver, preparando-se para o mundo lá fora. E com desequilíbrios, com desarmonias, isso fica quase impossível. Um processo vingativo de uma das partes faz
com que os filhos se tornem uma espécie de massa de manobra. Tem pai e mãe que usam os filhos, de verdade, para afetar o outro, para ferir o outro cônjuge, para magoar, e isso é extremamente doloroso. Nós já somos adultos. As crianças estão em formação. Elas não têm o instrumental necessário para se defenderem. Somos nós as suas defesas. Somos nós os seus cuidados. E se, num momento como esse, que já é complicado, em que eles vão ficar sem um dos pais, e ainda em meio a uma guerra, como é que você, pai, você, mãe, acha que os seus filhos iriam se sentir? Totalmente incomodado, muito triste, e sem saber o que fazer, sem saber para onde apelar. Porque, às vezes, essa tentativa de afastar do outro cônjuge afasta também da família do cônjuge. E aí as crianças deixam de ver os avós. E na confusão, isso acaba fazendo com que as próprias crianças e os próprios adolescentes comecem a colocar em xeque se aquilo que está sendo dito pelo cônjuge alienante se seria verdade. E ficar uma certa animosidade e eles, filhos, não quererem mais estar junto do cônjuge que está fora de casa. Então, observem que as consequências são inúmeras. E esses conflitos dos pais devem ser discutidos de forma respeitosa, porque, assim sendo, ajudarão a fortalecer a cognição socioafetiva. A cognição socioafetiva é nada mais, nada menos que a inteligência emocional, que agora não chama mais de inteligência emocional, porque ela é muito mais abrangente, a cognição socioafetiva. E um acontecimento como esse, que é a separação, pode alterar profundamente o estado psicológico e emocional de todos. É claro que o dos pais, numa situação como essa, já está alterado. O ideal seria que tivessem mediadores externos, digamos assim. Porque, nesse momento, geralmente se lida com advogados, com juízes, mas não se pensam em buscar a ajuda de um educador parental, não se busca a ajuda de alguém que tenha contato com essas questões para ser de verdade um mediador, para evitar que essas situações aconteçam. Então, para os pais que estão bem ou estão pensando, se tem algum ouvindo nesse momento e pensando em se separar e tem alguma dificuldade, acha que não vão saber lidar, busca um educador parental, que é esse o trabalho que eu estou fazendo aqui nesse momento. Isso é educação parental. Essas são orientações para que as famílias passem pelas mais diversas situações e tenham elementos para lidar com elas sem afetar suas crianças e sem afetar profundamente a si mesmos, porque vão sair dessa guerra, como o exemplo que está sendo dado aqui, muito cansados. Às vezes cansados fisicamente, até fisicamente, porque o mental mexe diretamente com o físico. Às vezes adoece. E há um período de luto para isso. Porque separar não é algo fácil. Primeiro, com toda a alegria, né, e felicidade, as pessoas se juntam para construir uma vida, construir uma família, caminhar juntos, e depois
percebem que não era bem assim, mas aí já tem filhos e tem que ter muita responsabilidade. Porque se não há de verdade mais entendimento, se não há de verdade mais sentimentos positivos que possam balizar essa união, essa vida, é melhor de verdade que haja separação do que tornar o ambiente familiar um ambiente de pouca tranquilidade. Estou usando uma palavra bastante leve, porque às vezes o ambiente se torna mais parecido com o inferno. Mas não há necessidade disso. É preciso que se cuidem antes de tomar essa decisão, que é uma decisão para a vida toda. E quando conversarem com os filhos, não deixe brechas para que os filhos acreditem que vocês voltarão, porque isso também é complicado e deixaria as crianças em suspenso, tensas, aguardando o momento de uma volta. Por isso que é necessário que a decisão seja tomada após o casal ter certeza absoluta de que não há mais condição de conviverem juntos. E dizer isso de forma extremamente clara para os seus filhos, para que eles saibam que vocês esgotaram as possibilidades e que não há mais como permanecer junto. Mas eu quero repetir algo: não existe ex-pais, também não existe ex-filhos. É preciso lembrar-se disso o tempo todo. Não é aqui questão de certo e errado separar-se. São as circunstâncias. É aquilo que realmente está acontecendo. Não é errado nem certo separar-se. Cada um decide o que é melhor para a sua própria existência, para a sua própria família. Mas isso pode ser feito de uma forma menos dolorosa. E é preciso lembrar-se disso o tempo todo, porque as crianças é quem sofre. Há geralmente uma queda na aprendizagem, há uma alteração de comportamento na escola, nas relações de uma forma geral, e às vezes com os próprios pais. Por quê? Porque eles estão confusos, eles estão inseguros, devem estar, ficam se perguntando, e agora? Como é que vai ser? Nós vamos ainda poder sair, passear com nossos pais? Tudo isso precisa ficar muito claro. Vocês precisam dizer para seus filhos que eles não serão ex-filhos, que você será um ex-marido e sua esposa uma ex-esposa, mas os filhos continuarão sendo seus filhos, continuarão sendo tratados como sempre foram, com todo o amor, e que continuarão tendo toda a proteção para que eles vivam e cresçam felizes, amparados, protegidos. Essas coisas sendo colocadas, a criança ou adolescente, com certeza, se sentirá mais seguro, porque saberá que, embora em casas separadas, poderá contar com um e com outro a todo o tempo. E que vocês combinam antes como vai ser a guarda, se a guarda vai ser compartilhada. Esse é o legal, é o melhor para ser feito, pensando nos filhos. Eles, após a conversa, estarão tristes, é claro, porque nenhum filho deseja que seus pais se separem, mas terão certeza de onde eles estão, para onde eles poderão caminhar.
e não terá as perdas que a gente já elencou aqui. Não se pode expor as crianças, porque isso os deixa confusos, os deixa inseguros, às vezes gera até automutilações. Muitas vezes os pais, no momento da separação, não se percebem de que é um momento difícil para as crianças e não prestam atenção devida às mudanças que estão se processando com a criança. E eu chamo atenção com relação a isso. Pais, prestem atenção a seu filho. Isso diariamente, né? As famílias que estão unidas, juntinhas, e aos que estão se separando, muito mais ainda. Porque cada criança e cada adolescente vai reagir de uma maneira. Pode mexer com o mundo deles de uma forma que nós adultos não podemos nem imaginar. E como pessoas, seres em formação, requer toda a nossa atenção. É preciso que acalme as crianças, acalme os adolescentes. Como é que vocês vão fazer isso? Tendo todo o cuidado, observando-os e falando de uma forma branda tudo o que tiver que falar nesse momento, com toda a calma, oferecendo aquele momento em que eles possam colocar para fora todos os sentimentos e emoções que os está invadindo por conta da novidade. Então, eu repito, pai, mãe, não é errado se separar, mas faça-o de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada. É possível se separar e continuar respeitando a sua família, que com certeza, lá no início, foi construída com amor, com carinho, e continuar também respeitando seus filhos, que são crianças, mas, eu repito isso o tempo todo também, são inteligentes, são perceptíveis e sentem quando as coisas não vão bem. O equilíbrio emocional e psicológico do filho depende do equilíbrio emocional e psicológico dos pais, principalmente no momento de separação. Eles ainda são aquelas pessoas, aqueles seres que estão sendo preparados para a vida, preparado por vocês, pais, né? Então, requer muito cuidado, requer muita atenção, requer muito amor. Os pais são os adultos da relação e, por isso, devem agir de forma madura, de forma responsável e, principalmente, de forma amorosa. Responder a todas as perguntas que os filhos possam fazer, sem reclamar, porque eles estão no direito de buscar entender o que está acontecendo. Aos pais cabe ter calma, paciência e atender essas necessidades e a curiosidade dos filhos pelo que eles viverão a seguir. Porque não tenham dúvidas. As dúvidas são muitas na cabecinha deles. E eles têm o direito de saber como suas vidas ficarão, né? Deixe claro para eles que eles continuarão sendo amados, que eles continuarão tendo pai e tendo mãe. E que eles não precisam, nem devem
se envergonhar, porque a partir dali serão filhos de pais separados. Porque se acontecer de na escola sofrer um bullying por causa disso, eles não precisam ficar triste e se deixar envolver por essas brincadeiras de alguns colegas, que coisas desse tipo podem acontecer, né? E, se necessário, buscar ajuda profissional para esse momento, para que as crianças e os adolescentes passem por esse momento de uma forma mais tranquila, de uma forma mais equilibrada. Então, pais, mães, vamos refletir melhor sobre o momento da separação. Como já ficou claro, não precisa ser um momento de guerra, não precisa ser um momento de ataques, pode ser colocado no rol das coisas que se senta, conversa e resolve. Com calma, equilíbrio, responsabilidade e respeito. Porque é isso que as crianças, que os adolescentes merecem. E que todos merecem, né? Isso é a base de qualquer relacionamento saudável. O respeito e o amor. Para com os filhos, principalmente o amor. E assim, finalizamos por hoje e já convido para as próximas. Teremos temas muito interessantes. Um bom dia e até a próxima.